A certeza que cada vez mais nós vamos tendo no nosso coração é que nós vamos entrando em tempos marianos para a igreja. Nós estamos entrando cada vez mais naquilo que nós podemos chamar de a hora de Maria. E para nós compreendermos o tempo que nós vivemos e aquilo que Nossa Senhora irá realizar na igreja e no mundo, nós precisamos entrar no mistério do livro do Apocalipse. Você sabe quem que escreveu o Apocalipse? Foi um apóstolo. Quem que foi? São João, que por sinal foi o apóstolo que morou junto com a Virgem Maria depois da Páscoa. Se você se recorda, no momento do Calvário, quando Jesus ali, crucificado, ele entregou a Virgem Maria como mãe de toda a humanidade. Quem aqui é filho da Virgem Maria, levanta a mão e diga eu. Jesus nos entregou Maria como nossa mãe, quando no alto da cruz ele disse a João: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Isso é o entendimento espiritual dessa palavra que se aplica a nós. Porém, essa palavra também teve um sentido histórico, muito prático na vida de João, porque a Virgem Maria, de fato, morou a partir dali muitos anos na casa de João. João recebeu Maria na casa dele, e até chegar a época da sua gloriosa assunção ao céu, durante muitos anos, São João morava com Nossa Senhora. Quem aqui queria morar na mesma casa que a Virgem Maria, se pudesse? Levanta a mão. Gente, olha só que maravilha. Imagina que beleza. Imagina que lindo você morar fisicamente na mesma casa de Nossa Senhora. Imagina os momentos juntos que São João e a Virgem Maria vivenciavam. Imagina as orações, os momentos de oração, de partilha da palavra, de conversas que eles viviam entre eles, na intimidade de um filho e uma mãe. E o mais bonito de tudo, imagina São João celebrando a Santa Missa, porque João era apóstolo, João era sacerdote, João estava presente na última ceia. Imagina que lindo, São João celebrando a missa na sua casa e a Virgem Maria recebendo o corpo de Jesus das mãos de São João, como nos lembra São João Paulo II. É algo muito profundo. E agora, olha só que mistério. Dos 4 evangelistas, você lembra quais que são os 4 evangelistas? Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. O padre Jonas dizia que dos 4 evangelhos, o evangelho mais profundo de todos é o evangelho de João, teologicamente falando. Aí a gente fica pensando assim: será que muitas coisas que João escreveu no seu evangelho, ele não aprendeu de Nossa Senhora? É um mistério muito grande. Então João escreveu o evangelho, João escreveu o livro do Apocalipse, como eu falava para vocês, que é o livro na Bíblia em que existem mais mistérios, quem sabe muitas coisas que João escreveu no livro do Apocalipse. Ele também escutou da Virgem Maria quando eles moravam juntos. E agora olha só o mistério. O livro do Apocalipse diz que João recebia muitas revelações da boca de um anjo. Quem aqui acredita nos anjos, levanta a mão. Você sabia que você tem um anjo da guarda? Os anjos são esses seres espirituais que não têm corpo, mas que foram criados por Deus. Toca aí no seu ombro. Está sentindo o seu corpo, sim ou não?
Toca no ombro da pessoa do lado aí. Sabe por que está sentindo o corpo da pessoa? Porque você não é anjo, nem ela é anjo. Você é ser humano. Os anjos são totalmente espirituais, eles não têm corpo. Esse é o anjo no sentido teológico. Mas nós também podemos pensar num anjo no sentido etimológico da palavra. Porque anjo significa mensageiro. Então presta atenção nisso. Se você algum dia foi mensageiro de Deus na vida de alguém, você não é um anjo no sentido teológico da palavra, mas você é um anjo no sentido etimológico da palavra. Está entendendo? Alguém alguma vez na tua vida foi mensageiro de Jesus para você, sim ou não? Então essa pessoa não é um anjo teológico, mas é um anjo etimológico, porque foi mensageiro na tua vida. E se anjo é mensageiro, será que anjo, etimologicamente falando, não pode ser mensageira? Então, existe uma linha de interpretação do Apocalipse. Isso aí é uma coisa muito especulativa. Eu abro aqui esse parêntese. Uma linha de interpretação do Apocalipse em que o anjo que revela as coisas a João seria a própria Virgem Maria, que não é um anjo no sentido teológico, mas como mensageira, pode ser nesse sentido etimológico que eu falei para vocês. Então existem muitos mistérios no livro do Apocalipse, e agora eu quero partilhar com vocês alguns desses mistérios, para que nós entendamos de fato o que são os tempos de Maria, que nós cada vez mais vamos entrando. Se você tem a Bíblia junto com você, você vai abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, e nós vamos ver que nesse capítulo, e no capítulo seguinte, o capítulo 3, São João, ele escreve carta para 7 igrejas. São as famosas cartas para 7 igrejas do Apocalipse. Quais que são essas igrejas? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiátira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. São 7 igrejas do livro do Apocalipse. Existe um intérprete do livro do Apocalipse chamado Venerável Bartolomeu Roshauser. Alguém já ouviu falar dele? Levanta a mão. Ele viveu no século 16, ok? E Bartolomeu Roshauser, segundo muitos comentadores, ele fez a melhor interpretação que nós temos do livro do Apocalipse. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quem de vocês, não pode mentir para o padre, hein? Vamos lá. Quem de vocês já leu o Apocalipse? Levanta a mão. Quem de vocês quer entender melhor o livro do Apocalipse? Levanta a mão. Ótimo. Então vamos à interpretação de Bartolomeu Roshauser, que segundo muitos comentadores é o melhor intérprete do livro do Apocalipse. Qual que é a grande sacada de Bartolomeu Roshauser? É o seguinte: ele diz que as cartas para 7 igrejas do livro do Apocalipse não são somente para 7 igrejas locais, mas que também simbolizam 7 tempos da igreja, 7 eras da igreja, desde o tempo dos apóstolos até a consumação dos tempos. Eu vou falar sobre essas 7 eras da igreja e você vai entender. Então vamos lá. Você que tem a Bíblia aí, Apocalipse 2. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. A palavra Éfeso em grego quer dizer ímpeto. A igreja de Éfeso, segundo Bartolomeu Roshauser, é a igreja dos apóstolos. E por que é a igreja do ímpeto? Porque os apóstolos em Pentecostes receberam a graça
do derramamento do Espírito Santo e cheios de ímpeto, cheios de Éfeso em grego, eles foram por todo mundo pregando o Evangelho. E por isso você pode ver comigo, ali no versículo 2, aquilo que Deus fala para a igreja dos apóstolos. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Por quê? Porque desde o início da igreja, também tinham falsos apóstolos, também tinham traidores que ensinavam heresias no meio do rebanho de Cristo. E os apóstolos eram aqueles que garantiam a continuidade da fé. Então deixa eu ver se você entendeu. A primeira igreja, igreja de Éfeso, é a igreja dos apóstolos. Aí, no meu caso aqui virando a página, nós chegamos à segunda igreja do Apocalipse, que é a igreja de Esmirna. Esmirna, em grego, quer dizer mirra, que é uma planta amarga. E se para Bartolomeu Roshauser, a primeira igreja é a igreja dos apóstolos, a segunda igreja é a igreja dos mártires, que historicamente foi mais ou menos ali, do ano 90 até o ano 313, quando os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. Então, se você era cristão naquele tempo, cuidado, você podia correr o risco de morrer. Foram os mártires. Muitos deles morreram por causa de Jesus. Então, essa segunda igreja é a igreja dos mártires, e que o próprio Deus, no versículo 13, ou melhor, no versículo 10, fala assim para essa igreja: nada temas ante ao que hás de sofrer. Por esses dias o Senhor vai lançar alguns de vós na prisão. Tereis tribulação, sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Você admira aqueles que deram a vida por Jesus, sim ou não? Aplaude os mártires da igreja, que não fraquejaram, mas morreram pela fé. Primeira igreja, igreja dos apóstolos. Segunda igreja, igreja dos mártires. Aí vem a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo. Pérgamo, em grego, significa pergaminho, livro. A igreja de Pérgamo é a igreja dos doutores, que vai ali mais ou menos do ano 313, quando diminuiu a perseguição religiosa, até o ano 800. Então, quando as perseguições foram diminuindo, a igreja podia sentar e discutir teologia. Aí esses santos doutores da igreja, muitos deles, santos padres da igreja, eles utilizaram da filosofia grega para criar as grandes sentenças teológicas. Presta atenção, eles não criaram verdades, eles colocaram as verdades em fórmulas dogmáticas, está entendendo? Em linguagem. Então as grandes sentenças teológicas que nós temos sobre a Santíssima Trindade, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a natureza humana e divina de Jesus Cristo, foram os santos doutores da igreja, dessa época da igreja de Pérgamo, que formularam. Inclusive, aqui no versículo 13, Deus fala assim para essa igreja de Pérgamo: tu te apegas firmemente ao meu nome e não renegastes a minha fé. Esses doutores confessaram a fé até o fim. Deixa eu ver se você está entendendo. Primeira igreja, igreja dos apóstolos. Segunda igreja, igreja dos mártires. Terceira igreja, igreja dos doutores. Aí nós vamos à quarta igreja,
Qual que é o nome da quarta igreja? É a igreja de Tiátira, que quer dizer triunfo. Segundo Bartolomeu Roshauser, essa igreja de Tiátira começou mais ou menos no ano 800, quando começou a Idade Média, e foi mais ou menos até o ano de 1500. É a igreja mais longa de todas. E por que nós estamos falando de triunfo na Idade Média? Porque a Idade Média, ela foi um triunfo relativo da fé da igreja. Por que eu estou falando aqui de triunfo relativo? Porque é o seguinte: na Idade Média, o povo tinha fé? Sim ou não? Tinha. Na Idade Média, o povo era profundamente religioso? Sim ou não? Era. Mas a Idade Média era perfeita? É claro que não. Teve muita coisa errada também. Está entendendo? Por isso foi um triunfo relativo, bem relativo, da fé no mundo, ok? Em que a sociedade era uma sociedade, ao menos teoricamente, evangelizada, que tinha valores. Ah, padre, mas o senhor disse que houve coisas erradas. Sim, como dizia São João Paulo II, houveram também sombras na Idade Média, mas as luzes foram muito maiores do que as sombras, porque nós tínhamos ali pessoas que tinham fé, que acreditavam, que queriam viver essa fé. E por isso mesmo, a essa igreja da Idade Média, que é a quarta igreja, segundo Bartolomeu Roshauser, nós vemos ali no versículo 19 que diz assim: conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras que excedem as primeiras. Quantos santos Deus suscitou na Idade Média? E aqui, dizendo que as últimas obras excedem as primeiras, talvez signifique que houveram na Idade Média alguns santos ainda mais santos do que muitos no início da igreja. Quantas pessoas Deus santificou na igreja medieval? Essa é a quarta igreja, igreja medieval. Vamos lá. Primeira igreja, igreja dos apóstolos. Segunda igreja, igreja dos mártires. Terceira igreja, igreja dos doutores. Quarta igreja, igreja medieval. E agora vamos para a quinta igreja. Sabe qual que é a quinta igreja? É a que nós estamos. Que Bartolomeu Roshauser chama de igreja das revoluções. Eu vou explicar para você. E essa quinta igreja, que o Apocalipse chama de igreja de Sardes, você sabe o que quer dizer a palavra Sardes em grego? Paralisada. A igreja das revoluções é uma igreja de alguma forma que está paralisada, porque foi profundamente ferida pelas revoluções. Que revoluções são essas? Aquelas que vieram a partir do século XVI. Vieram muitas revoluções a partir do século XVI, que dividiram os cristãos. Veio a Revolução Protestante, veio a Revolução Francesa, que tirou Deus da vida pública. Veio a Revolução Comunista, que matou mais de 100 milhões de pessoas. E está havendo hoje aquilo que para muitos estudiosos católicos seria uma quarta revolução, que nós podemos chamar aqui de revolução globalista, em que vai se implantando no mundo um sistema globalista, um sistema anticrístico, que aos poucos vai deixando os cristãos fora do sistema. Porque os cristãos defendem a vida, sim ou não? Quem aqui defende a vida da concepção até a morte, levanta a mão. Uma salva de palmas para vocês. Mas essa revolução anticrística vai deixando os cristãos de lado, entendeu? Que não pode defender a vida. Impressionante, o mundo de hoje, né?
Quem aqui defende a família, levanta a mão. Os cristãos defendem a família, uma salva de palmas para vocês. Só que para a revolução anticrística que está acontecendo, você não pode defender a família, está entendendo? Então, aos poucos, nessa revolução, os cristãos vão ficando de fora de um sistema anticrístico que vai sendo estabelecido. Por isso que a igreja de Sardes, que repito, é o tempo da igreja que nós estamos vivendo, é uma igreja ferida pelas revoluções, e a palavra de Deus é bem dura para esse tempo da igreja, hein? Olha só, o versículo, capítulo 3, versículo 1. A segunda metade do versículo 1. Repete comigo isso. Conheço as tuas obras. És considerado vivo, mas estás morto. Olha para a pessoa do seu lado aí. Vê se está com cara de vivo ou com cara de morto. Diz assim, ó, ressuscita defunto. Diz para a pessoa isso, conheço as tuas obras. É Deus que fala, né? Ele conhece o nosso coração. Agora, gente, a questão é a seguinte: de que morte é essa que nós estamos falando aqui? É da morte espiritual. Sabe por quê? Porque dentro dessa igreja ferida, que é a igreja de Sardes, existem muitas e muitas e muitas pessoas que estão mortas espiritualmente, pessoas que não têm vida espiritual, pessoas que vivem no pecado mortal, pessoas que estão sem fé, sem ânimo, longe de Deus. Esse é o território paralisado da igreja de Sardes, onde há tantas pessoas mortas espiritualmente. Fala para a pessoa do seu lado, espero que não seja você. Mas diz assim, mas se está morto, ressuscita. Sacode o ombro da pessoa e fala mais uma vez, ressuscita defunto. Agora, boa notícia. Olha o que Deus fala para a igreja de Sardes também. Ele diz assim: todavia, versículo 4, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, andarão comigo vestidas de branco, porque o merecem. Sabe o que Deus está dizendo aqui? No meio do território paralisado da igreja de Sardes, enquanto muitos estão mortos espiritualmente, também existem pessoas que andam vestidas de branco. O que são essas vestes brancas? É o estado de graça daqueles que mesmo dentro de um território ferido, têm a coragem de caminhar com o Senhor. A pergunta é, quem somos nós na igreja de Sardes? Será que nós fazemos parte do grupo dos mortos espiritualmente? Ou será que nós fazemos parte daqueles que querem andar de branco porque se decidiram em ser do Senhor? Pergunta para a pessoa do lado, de qual grupo você vai fazer parte? Pode responder para a pessoa do lado. Se é do grupo da morte espiritual ou do grupo da vida? Agora outra boa notícia. Esse grupo que vive em estado de graça, mesmo em meio ao caos, espiritualmente falando, né? Porque espiritualmente falando o mundo está em caos. Essas pessoas que andam na graça de Deus serão os canais de graça para a próxima época da igreja, para o próximo tempo da igreja, que ainda não veio, mas virá. Eu estou falando aqui da sexta época da igreja, que é a igreja de Filadélfia. E se Sardes quer dizer igreja paralisada, Filadélfia quer dizer
igreja reconciliada. A boa notícia, enquanto nós estamos vivendo no tempo de uma igreja ferida e paralisada, o próximo tempo da igreja será algo maravilhoso, porque segundo Bartolomeu Roshauser, a igreja de Filadélfia, o próximo tempo da igreja, a igreja que já está vindo, será uma igreja maravilhosa, porque será uma igreja marcada pelo avivamento cristão, que já está começando dentro do coração de muitos. A igreja de Filadélfia é a igreja que virá. Repito, será uma igreja linda. E olha só o que Deus fala aqui para essa igreja. Primeiro, entende a profundidade dessa palavra. Filadélfia quer dizer reconciliação. Enquanto na igreja de Sardes os cristãos estão divididos, você está percebendo como hoje tem cristão dividido, sim ou não? E cristão dividido até dentro da igreja, né? Católico discutindo com católico, brigando com católico. Se você ficar feliz, você vai bater palma. Mas enquanto a igreja de Sardes é uma igreja dividida, a igreja de Filadélfia será uma igreja reconciliada e una, e é a igreja que virá. Nós estamos caminhando para isso. É o próximo tempo da igreja. E por isso nós lembramos das próprias palavras da Virgem Maria em Fátima. Nós estamos aqui em um acampamento mariano e nós olhamos para as promessas de Nossa Senhora. A Virgem Maria disse em Fátima: por fim o meu coração imaculado triunfará, e será concedido ao mundo um tempo de paz. Esse tempo de paz que nós estamos falando aqui, que ainda não é a eternidade, e que é o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria, pode muito bem se encaixar nessa igreja de Filadélfia, que nós estamos falando aqui. Até porque Nossa Senhora falou também em La Salette, que virá a reconciliação dos homens com Deus, e quando o mundo se reconciliar com Deus, nesse tempo do triunfo do coração imaculado de Maria, que nós estamos esperando, as pessoas também se reconciliarão entre si. Por isso Nossa Senhora falou em La Salette: haverá unidade entre os obreiros de Cristo, e haverá na igreja de Filadélfia um tempo de evangelização tal como o mundo nunca conheceu. Repito, a igreja de Filadélfia, o próximo tempo da igreja, será uma igreja linda, e nós estamos caminhando para isso. Nós vamos fazer parte dessa vitória. É o triunfo do coração imaculado de Maria. E aí Deus fala para essa igreja de Filadélfia, versículo 10: porque guardaste a minha palavra na minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação que está para sobrevir ao mundo. E aí nós entramos no tempo da sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia. A palavra Laodiceia quer dizer juízo. A igreja de Laodiceia, que é a igreja do embate escatológico final. E a igreja de Laodiceia é a igreja que verá o Senhor vir para julgar, conforme a promessa dele. Então, olha só o entendimento da coisa. Na quinta igreja que nós estamos vendo muito sofrimento no mundo, sim ou não? Sobretudo de 4 anos para cá. É verdade ou não é? Olha quanta coisa a gente já passou. Olha quanta coisa está acontecendo. Vocês estão acompanhando a situação lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul? Quem que viu notícia, levanta a mão. É minha cidade natal, Porto Alegre. A rua que eu morava antigamente lá em Porto Alegre está cheia d'água, entendeu? Vocês estão acompanhando as notícias. Quantas coisas estão acontecendo no mundo. Quantas provações estão acontecendo no mundo. Mas sabe qual que é o mais bonito de tudo isso? É que essas provações, segundo São Paulo, são como que as dores de um parto. Quem aqui é mãe, levanta a mão. Todas as mamães. Respondam para mim, mães. Parto dói ou não dói? Dói. Ainda bem que o padre não tem esse problema, né?
Mas me diga uma coisa: a dor de um parto, o sofrimento de um parto, eu sei que dói, mas não é uma dor que vale a pena. Por quê? Porque você está concebendo uma vida, você está gerando uma vida. Esse é o entendimento do tempo que nós vivemos. Diz São Paulo: a terra está como que em dores de parto, no aguardo da nova criação. Permanece firme, permanece fiel, suporta as dores de parto, porque depois que passar o tempo das dores de parto, virá uma nova terra maravilhosa que Deus está preparando para nós. Fala para a pessoa do lado: não desiste, permanece firme, suporta a dor do parto, que eu quero estar contigo na nova terra que virá. Então, ainda na quinta igreja de Sardes, nós vemos todas essas provações do mundo, que Jesus, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele fala: a perda da fé, as guerras, a fome, as catástrofes naturais. E Jesus fala assim: tudo isso é o princípio das dores. Depois Jesus fala: mas primeiro é preciso que o Evangelho seja pregado no mundo todo, que é o que vai acontecer na igreja de Filadélfia, que vai ser essa preparação para o embate escatológico final. Então prepara, Deus te trouxe aqui, Deus te sustentou até aqui, Deus te carregou até aqui, Nossa Senhora te trouxe no colo, para que você saia desse encontro, e você seja esse canal de graça, para fazer brotar desde já a igreja de Filadélfia na tua paróquia, a igreja de Filadélfia no teu grupo, a igreja de Filadélfia na tua casa. Nós queremos deixar para trás a igreja de Sardes, e entrar na igreja de Filadélfia, que é a igreja do triunfo do coração imaculado de Maria. Olha para a cara da pessoa do lado mais uma vez aí. Me diz se está com cara de Sardes ou com cara de Filadélfia. Dá uma sacudida na pessoa e fala: sai de Sardes, entra em Filadélfia, entra no triunfo do coração imaculado de Maria. Gente, eu vou dar mais algumas boas notícias para vocês aqui. Querem mais boa notícia, sim ou não? Sim. Vamos lá. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes quando o povo fala nas mensagens, nas profecias de Nossa Senhora, você vai abrir lá na internet, você só vê coisa ruim, né? Tem muita gente levando as coisas para o lado do sensacionalismo e tirando a grande maravilha das promessas de Nossa Senhora para nós. Olha só, a Virgem Maria falou em Medjugorje o seguinte, a uma das videntes, a Vidska. Nossa Senhora falou que em todo esse período de provações que nós estamos vivendo, Nossa Senhora disse em Medjugorje: o pior não acontecerá no Brasil. Mas eu tenho outra boa notícia para você, que é a seguinte: o mesmo livro do Apocalipse que nós estamos falando aqui, que nos fala na luta, na batalha entre a mulher vestida de sol e o dragão vermelho. Claro, nós temos muitas possibilidades de interpretação dessa palavra, e que às vezes não são nem contraditórias entre si, entendeu? Podem se complementar. Então, uma possibilidade de interpretação dessa palavra, que se complementa com outras, que não é única, mas é uma possibilidade, é a seguinte: se nós olharmos geograficamente, tá? Lembra do que eu estou falando? O combate da mulher vestida de sol, que estava grávida. Grávida de quem? De Jesus, combatendo o dragão. Pois bem, interpretando geograficamente, existe um continente no mundo. Quantos continentes eu falei? Existe um continente no mundo que tem o formato de uma mulher grávida. Sabe que continente é esse? É a América. E o mais bonito de tudo,
o ventre da mulher é onde fica o Brasil. Nossa Senhora está gerando um povo novo aqui no Brasil. E Nossa Senhora tem usado para isso a Canção Nova. E Nossa Senhora tem usado tantas coisas para que isso aconteça. Nós tivemos aqui na Canção Nova o aprofundamento mariano com o Padre Geso, que também estava pregando no acampamento mariano aqui. Sabe o que o Padre Geso falou para mim? Olha, ele nasceu na Índia, ele mora 2 anos no Brasil. Ele falou para mim assim: eu nunca vi um país que divulga tanto a consagração a Nossa Senhora como o Brasil. Nós estamos sendo gerados no Brasil como um povo novo. O Padre Robert de Grandes, quem que lembra dele aqui? Veio várias vezes aqui na Canção Nova. Ele falou que nunca viu um país em que o Espírito Santo é tão derramado como aqui no Brasil. Falou. A Pat Mansfield, que foi uma das pessoas que iniciou a renovação carismática católica, falou em profecia que Deus vai dar sobre o Brasil uma autoridade espiritual para ser canal de graça para o mundo. E o Padre Rufus, exorcista, quem que lembra dele, quem que viu ele aqui na Canção Nova? Ele falou que os piores demônios que ele já enfrentou foi aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque o demônio quer impedir os planos de Nossa Senhora. Mas se o demônio tem atacado tanto o Brasil, é que Nossa Senhora tem uma predileção pelo Brasil. E as coisas vão se encaixando e vão ficando cada vez mais claras para nós. E aí, gente, nós vamos entendendo que para nós sairmos da igreja de Sardes, paralisada, e entrarmos na igreja de Filadélfia, do triunfo do coração imaculado da Virgem Maria, existem 2 passaportes para nós fazermos essa passagem. Quantos passaportes eu falei? 2. Quais são esses 2 passaportes? Um deles é o batismo no Espírito Santo. O outro deles é a consagração à Virgem Maria, que no fundo, são a mesma coisa. Diz para a pessoa do lado: vem para Filadélfia, seja batizado no Espírito Santo, te consagra a Nossa Senhora, saiamos de Sardes e entremos em Filadélfia. E gente, eu defendo isso, eu levanto essa bandeira. O batismo no Espírito Santo e a consagração à Virgem Maria, no fundo, são uma coisa só. O que nós somos chamados a ser? Nós somos chamados a sermos marianos ou nós somos chamados a sermos carismáticos? Somos chamados a ser católicos. E o católico é mariano e é carismático. Não separa o esposo da esposa. E por isso, quanto mais nós tivermos a coragem de nos consagrar à Virgem Maria, é como se nós já estivéssemos entrando no território dessa igreja renovada de Filadélfia. Nós vamos entrando no útero espiritual do coração da Virgem Maria, e nós vamos nos consagrando, e ela vai gerando em nós. Ela é a mulher vestida de sol, ela vai gerando esse novo homem, essa nova mulher, esse novo Brasil, porque Nossa Senhora tem uma predileção especial por essas terras. E por isso, pode aplaudir. Não precisa ter medo não, a senhora fica feliz com o teu aplauso, porque ela vê alegria pela obra dela, por aquilo que ela está fazendo. E por isso, gente, nós precisamos caminhar para nos consagrar ao coração imaculado da Virgem Maria. Priscila, vem aqui um pouquinho. Gente, eu estou aqui, que ao meu lado, uma das pessoas que todo ano eu faço passar vergonha aqui, né? Que mais aparece no acampamento mariano, que é a Priscila. Essa imagem de Nossa Senhora dentro da Canção Nova. Vamos dar uma salva de palmas para ela.
E eu aqui, junto com a Priscila, a gente quer convidar você para vir logo para a igreja de Filadélfia, né? A gente quer convidar você a entrar conosco numa campanha nacional de consagração a Jesus pelas mãos de Maria, através do Tratado da Verdadeira Devoção, que se chama 31 Dias com Maria, para se consagrar ou renovar a sua consagração no dia 31 de maio. Eu sei que já começou, mas como ainda está no comecinho, ainda pode entrar, Priscila. Fala um pouquinho para nós aí dessa campanha. Então, desde o ano passado, o Padre Francisco me fez esse convite. Na verdade, ele me instigou, a pensar sobre isso. E aí eu fui gestando isso durante do acampamento mariano do ano passado até, agora, mês de maio. E no dia 1 de maio, 1º de maio, nós começamos os 31 dias com Maria, que esse ano será a preparação para a consagração a Jesus pelas mãos da Santíssima Virgem, pelo método de São Luís Maria, Grignion de Montfort. Então nós estamos aqui para te fazer esse convite. Essa consagração, ela vai nos ajudar a ir de forma mais rápida para Filadélfia. Quem quer ir para Filadélfia aqui? Eu quero. Mais cedo nós escutávamos sobre estar na escola de Maria. Quem quer estar matriculado nessa escola? Eu quero. Então nós lançamos para você esse convite. Nós preparamos um material para nos ajudar a viver esses 31 dias. Então tem um itinerário, que eu preparei, junto do tratado. Nós vamos ir junto com o livro do Padre Francisco, Sou Todo Teu Maria. Nós vamos nos preparar, até mais do que nos preparar, nós vamos degustar, nós vamos vivenciar, nós vamos pedir a graça ao Espírito Santo de ler o tratado e fazer a experiência, tentar tocar um pouquinho do sentimento que estava no coração de São Luís, para que nós também possamos amar Maria, estar com Maria, assim como diz no livro, no tratado, que nós possamos estar em Maria, com Maria, por Maria, para Maria, para que nós possamos ser em Jesus, com Jesus, por Jesus e para Jesus. Então, se você também quer fazer essa experiência, quer se preparar para ser todo de Jesus, pelas mãos da nossa Mãe do Céu, pelas mãos da Santíssima Virgem, então acessa aí, lá no Instagram, @PriscilaPaisCN, ou no Instagram do Padre Francisco Amaral, e lá na bio tem o link para que vocês possam entrar no grupo do WhatsApp. E ali você vai entrar nesse grupo e vai ter todas as informações, tá bom? Eu saindo da missa, eu vou estar já lá no grupo para a gente poder fazer, passar todas as informações. Então, não perca tempo, não deixe para amanhã. O Padre Francisco também está lançando o livro dele, A Hora de Maria. Maria tem pressa. Maria, ela quer trazer todos os filhos para perto, Ela está apressada, ela quer nos trazer. Eu falava esses dias, conversando com alguém que eu não me lembro, que é assim: Jesus, ele respeita, ele fica à porta. Se eu abrir, ele vai entrar. Mas mãe é mãe, gente? Quando a mãe vê que o filho está atrasado, ela não vai lá, não pega na mão e não vem, você está atrasado, vem, não é assim, mãe? Então, Maria está fazendo isso com a gente. A nossa mamãe, a nossa Mãe do Céu, ela tem feito isso conosco. Ela tem vindo, pegado na nossa mão e nos puxado. Vem, está na hora. Então nós estamos na hora de Maria e você é convidado também a viver essa hora na sua vida. A hora de Maria, Priscila, que é a igreja de Filadélfia. Tudo vai ficando claro, E olha, deixa eu contar para vocês aqui, quem deu o nome A Hora de Maria foi a Priscila, tá? Foi inspiração da mamãe. Então, retomando aqui, quem quiser entrar na nossa campanha de consagração, entra no meu Instagram, Padre Francisco Amaral, ou entra no Instagram @PriscilaPaisCN, que na nossa bio e também nos nossos stories tem o link para você entrar no grupo de WhatsApp. Muita gente está nos acompanhando aqui, muita gente pela televisão, muita gente vai assistir ainda de hoje para amanhã a gravação. Então até segunda a gente deixa aberto o link para quem quiser entrar, tá bom?
vem com a gente, vamos para Filadélfia. Quero chamar aqui também a Sara Sabará. Porque a questão é a seguinte, gente. Nós temos que consagrar toda a nossa família a Nossa Senhora, sim ou não? E as crianças vão ficar de fora? Quem aqui conhece a Sara Sabará, levanta a mão. Canção Nova Kids, uma salva de palmas para ela. Boa tarde, gente. A questão é a seguinte. Quando Nossa Senhora aparece no mundo, nas suas aparições, quem que ela geralmente procura? As crianças. Lourdes, La Salete, tantas outras, Fátima, os pastorinhos, né? Medjugorje, Nossa Senhora procura as crianças. Então, por que não nós consagrarmos também as crianças ao coração imaculado da Virgem Maria, pelo método de São Luís de Montfort? Eu e a Sara, lá no começo, né, da crise sanitária, 4 anos atrás, a gente teve uma inspiração, gestamos juntos esse sonho durante alguns anos para ficasse bem produzido. E o que é que nós temos na mão agora, Sara, para consagrar as nossas crianças? Graças a Deus, nós conseguimos finalizar esse tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem para as crianças. Então eu e o padre fomos inspirados para que nós pudéssemos adaptar todo o tratado, capítulo a capítulo, para que as crianças pudessem entender toda a mística dessa consagração e pudessem ter a graça de fazê-la, para que a gente pudesse já preparar o coração delas, né? A gente não podia privar as crianças, porque o tratado original ele tem uma linguagem mais antiga, mais difícil, até mesmo para nós adultos. E aqui também, até quem é adulto, viu, gente, fica mais fácil de entender. Então, nós estamos no nosso Instagram da Canção Nova Kids, o padre até esteve conosco, fazendo os 30 dias de orações preparatórias para a consagração, ou para quem já é consagrado fazer a renovação, no dia 24 de maio, porque é o dia de Nossa Senhora Auxiliadora, que é a patrona da Canção Nova. Então é a primeira vez que a gente está fazendo essas lives para poder o povo acompanhar. Depois vai ter outras campanhas, claro, né? Com certeza. Então assim, crianças a partir de 7 anos, quem que tem filho, filha, criança a partir de 7 anos, levanta a mão. Quem que tem netos, sobrinhos, aqui ó, quer consagrar suas crianças? Tratado da verdadeira devoção para as crianças. Você pode adquirir no loja.cançãonova.com, também no nosso Instagram, Padre Francisco Amaral, Canção Nova Kids. Você vai ter lá o link para adquirir. Então é hora de consagrar todo mundo, inclusive as nossas crianças. Obrigado, Sara, por ter respondido ao sonho da mamãe. Deus abençoe, gente. Uma salva de palmas para ela. E eu quero terminar, gente, esse momento de pregação lendo algumas palavras que eu escrevi aqui no terceiro livro que eu escrevi, que nós publicamos pela Canção Nova, que, como a Priscila disse, nós estamos lançando nesse acampamento mariano a Hora de Maria, que é essa igreja linda de Filadélfia que nós estamos falando aqui. Então, eu escrevi nesse livro o seguinte, presta atenção nessas palavras. Chegamos, pois, no tempo em que a Virgem Maria deve brilhar como jamais brilhou, para contrabalançar a ação do demônio em seus últimos ataques. O que é uma pessoa que brilha? É uma pessoa que aparece, que é notada. Não estaria aqui São Luís profetizando uma intensidade de presença inédita da Virgem Maria por meio das suas aparições? Qual que é a finalidade desse aumento extraordinário das aparições marianas no nosso tempo? O próprio São Luís parece responder, quando comenta da missão da Virgem Maria em preparar a vinda de seu Filho, pois ela é o caminho por onde Jesus veio na primeira vez, e será ainda assim quando vier na segunda, embora de forma distinta. Diz comigo isso, a Virgem Maria. Vai ficando de pé para você conseguir falar mais alto. Eu quero ouvir a voz de vocês. A Virgem Maria é o caminho pelo qual Jesus veio a primeira vez, e é também por Maria que Ele virá de novo, porque ela prepara a vinda do Filho. Erga seus braços e fala assim: a mãe prepara
a vinda do Filho e a nova terra que virá. Dá uma salva de palmas se você fica feliz em sonhar conosco esse sonho do triunfo do coração imaculado de Maria e da vinda de Jesus. Amém. Canta assim com a gente. Que santidade de vida e homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chama